Bom dia e boa semana. A China fez alguns anúncios sobre o estímulo no sábado. A gente já fala sobre isso. Mas para começar, a gente tem aqui o nosso Brasil na semana passada, em dólar, caindo 4,4%. Só não caiu mais do que a bolsa de Hong Kong. E isso muito por conta do dólar, que subiu quase 3% na semana passada. Saiu ali do início da semana de 5,49 e fechou a 5,61. Enquanto que os juros, eles subiram em toda a curva. Azulzinho como começou a semana, pretinho como terminou a semana. Isso tudo, adivinha o motivo? Risco fiscal do nosso país. A gente teve aqui, e algumas coisas que impactaram o risco fiscal na semana passada foram... Primeiro, eu estava escutando um podcast da XP, do time de análise da XP, e eles citam muito as emendas parlamentares que foram suspensas pelo Flávio Dino, pelo ministro Flávio Dino, que fizeram com que as coisas ficassem um pouco travadas lá no Congresso, o que faz com que medidas de contenção de gastos fiquem em segundo plano até que essas emendas parlamentares sejam resolvidas. Além disso, na sexta-feira, a gente teve o nosso querido presidente Lula falando sobre a isenção de imposto de renda, e não só isso, mas também fazendo duros comentários de que ele quer aumentar e que quem deveria pagar imposto de renda é quem especula. E também a gente teve aqui rombos nas estatais sendo apresentados na semana passada. Rombos recordes. E, obviamente, a gente teve o cenário externo, a China tendo uma grande volatilidade e dúvidas com relação ao seu incentivo anunciado algumas semanas atrás, quando ela tinha entrado de férias. Isso tudo impacta forte na confiança do investidor com relação ao nosso fiscal. Se a gente olhar aqui, a gente tinha um fluxo estrangeiro voltando e... Semana passada e na semana retrasada, a gente teve um fluxo estrangeiro bem negativo de capital aqui no Brasil. Agora falando sobre China. Esse final de semana, a gente teve a China reportando inflação abaixo do esperado, a gente teve exportações caindo mais do que o esperado, além do ministro de Finanças, que anunciou o plano sobre os estímulos, só que, novamente, ele não falou muito, pelo que eu li, sobre como que ele vai fazer, como que a China vai fazer os estímulos. E, embora isso parecesse negativo, China subiu hoje, os principais índices na China subiram, sobe 2,65%, Shenzhen, China A50 subiu quase 2%, Hong Kong, verdade, recuou 0,75%, e o minério de ferro subiu 1,31%, se voltando à casa dos $107. E aí um analista do UBS falou em um reporte que ele espera que a volatilidade do mercado chinês continue nas próximas semanas, antes da eleição dos Estados Unidos, mas o caso deles é que se estabilize e depois volte com mais claridade, com mais clareza no tamanho dos estímulos que estão sendo anunciados por lá. Esse ponto que tu falou é muito importante. A gente tem que começar essa discussão falando da meta de crescimento. A China é um país que ela tem um governo centralizado e todo começo de ano eles colocam uma meta de crescimento. Desse ano é 5%. Só que eles estão buscando 5% sobre um crescimento de 5% do ano passado, uma régua mais alta. Claro. E o do ano passado ele também só foi alcançado por estímulos. Quando a gente falou ano passado, foi mais ou menos nessa época, e de novo, era aquela questão, para a China, ao entregar a meta de crescimento de 5%, ela vai ter que estimular o mercado. Ela pode estimular o mercado numa via monetária ou na via fiscal. Eles fizeram esse movimento de taxa lá por agosto. Começou com os estímulos monetários, reduzindo os juros. Isso, estímulo monetário para tentar forçar um interesse de consumo, não adiantou, e daí lá em outubro eles vieram com aquela bazuca fiscal, que foi um movimento muito forte, é aquele movimento que a gente espera, mas é impossível tu falar quando vai acontecer. Tu tem o cenário, é aquele cenário que assim, tu tem que estar posicionado para te pegar esse cenário. Demorou bem, né? Muito. Eu lembro que ativos relacionados, o próprio minério de ferro, ativos relacionados à siderurgia também, eles ficavam naquele vai e volta, e depois que veio esse estímulo fiscal que andou. Esse ano, eles começaram com esse estímulo monetário. Um ponto importante, eles tiveram uma janela de oportunidade com o corte da taxa de juros americana, que tem um spread de câmbio aí que ajuda a questão interna. Eles entraram com esse estímulo monetário. Não vejo esse estímulo monetário conseguindo resolver as questões que eles querem. E eu acho que existe uma boa probabilidade da gente ver o mesmo movimento do ano passado. Agora, qual que vai ser a intensidade desse estímulo fiscal? Não tem como saber. Mas assim, para resumir, minha tese de China, eu acho que eles vão precisar do estímulo fiscal até o final do ano para entregar a meta de crescimento de 5%, e isso pesa nos ativos. Não tem como dizer que os ativos não vão performar no curto prazo com essa bomba fiscal, bazuca fiscal que o pessoal gosta de falar. Bom, se você quiser saber mais sobre China, esse Joga Junto aqui com o João Ascoli foi excelente, está lá no Nomes TV, quer dizer, aqui no Nomes TV, para você acompanhar. Agora, falando um pouco sobre o que vai acontecer ao longo da semana, a gente vai ter hoje Focus e IBCBR, que é aquela prótese do PIB aqui no Brasil. Terça-feira, Zona do Euro, produção industrial, temporada de balanços, eu já vou mostrar todos os balanços que vão sair. A gente tem na quarta-feira inflação consumidor no Reino Unido. Quinta-feira, talvez seja o dia mais recheado de notícias e dados saindo na economia. A gente tem decisão de juros na Europa, super importante. A gente tem inflação consumidor
também na Europa. Produção industrial e vendas do varejo nos Estados Unidos, super importante no cenário atual que estamos. E PIB da China na quinta-feira. E para fechar a semana, na sexta-feira, a gente tem vendas no varejo no Reino Unido. Agora falando sobre os principais resultados que vão sair durante essa semana. Amanhã a gente tem Goldman Sachs. Goldman Sachs é o Goldman Sachs. E a gente tem o Citigroup, Bank of America. Na quarta-feira a gente tem Morgan Stanley, a gente tem a ASML. E a ASML, antes da abertura aqui também, é bastante importante, empresa de tecnologia, empresa de chips. TSMC na quinta-feira e depois do fechamento, isso antes do fechamento, né? Depois do fechamento a gente tem Netflix. Essas são os principais anúncios de resultado que a gente tem para essa semana. Então quinta-feira você vê que é um dia bastante movimentado. E outra coisa que eu queria trazer aqui hoje é esse gráfico que eu me deparei durante a semana. A gente tem eleições nos Estados Unidos chegando agora em novembro, só que tá tudo muito empatado ainda, continua muito empatado. Eu só queria trazer esse gráfico que é muito legal. Cara, não faz diferença se é democrata ou republicano, e a gente sempre teve a Bolsa dos Estados Unidos no longo prazo subindo. Agora falando sobre como estão os mercados essa manhã, a gente tem um mercado bem calmo. Futuros do S&P e S&P que renovou máxima atrás de máximas na semana passada. A gente só tem o mercado americano subindo. A gente tem Nasdaq subindo 0,23 em alta. Bolsas na Europa praticamente no 0 a 0, queda de 0,11. Eurostock 600, Eurostock 50, definitivamente, por enquanto, no 0 a 0. Já falei aqui do minério de ferro que sobe. Já o petróleo cai quase 3%. Petróleo que chegou a quase $80 na semana passada, voltou e está na casa dos $77 hoje. E agora, o maior peso é o sentimento com China, não só com os dados que saíram preocupantes, mas também com a falta de clareza nos estímulos, que estão sendo mais pesados do que possíveis disrupções na cadeia de oferta de petróleo, com a guerra continuando lá em Israel e Irã. E com isso tudo, a gente tem um dólar DXY voltando à casa dos $103. Fazia tempo que ele não chegava aqui, desde agosto do ano passado, que ele não batia os $103. A gente tem um dólar misto contra as moedas emergentes do mundo. E a gente tem um Bitcoin retomando algum apetite a risco aqui, voltando à casa dos 64 mil, quase 65 mil dólares. Bom, e hoje a gente tem os treasuries fechados nos Estados Unidos, mas a bolsa continua funcionando normalmente. Em algum momento do dia, a OPEP vai divulgar relatório mensal sobre petróleo, não sei dizer que horas. E o IBCBR sai às 9 horas. E depois de sexta é bom ficar de olho se o Lula vai falar ao longo do dia, não tem nada programado, mas, enfim, depois das falas dele, o dólar estressou, então vamos ficar de olho. Muito obrigado pela atenção, bons negócios e até amanhã.